Olá, Luiz Henrique Araújo, médico oncologista. Eu estou gravando hoje aqui diretamente do Congresso Mundial de Pulmão em Toronto. Eu vou tentar resumir bem rapidamente alguns estudos importantes que a gente teve de medicina de precisão, de terapia alvo molecular. Hoje nós tivemos a apresentação de alguns alvos raros, que são ROS1, e algumas mutações raras de EGFR e de ER2. Então nós tivemos a apresentação de algumas dessas drogas novas que agem nesses alvos raros. ROS1 é um gene que comumente pode estar fundido em câncer de pulmão. Essas fusões acontecem em cerca de 1 a 2% dos casos, com diferentes parceiros, CD74 sendo um desses parceiros. E hoje nós tivemos apresentações de algumas terapias de alvo molecular contra ROS1. Uma delas, o entrectinib, que é uma terapia anti-ROS1, anti-ALK e anti-NTRK, que é um outro alvo que vem ganhando cada vez mais espaço. Foram mostrados dados iniciais de entrectinib em pacientes que tinham câncer de pulmão, adenocarcinoma, a maior parte, com fusão de ROS1, mostrando uma taxa de resposta de 77%, uma alta taxa de atividade intracraniana, de 55% de taxa de resposta nas metástases intracerebrais e também uma duração de resposta muito longa, da ordem de 24 meses de mediana de duração de resposta. Então são dados bem promissores para os pacientes com ROS1. Esses dados possivelmente são superiores aos dados que nós temos hoje, por exemplo, com o crizotinib, que é a droga que está aprovada no Brasil para esses casos. 1 a 2% dos casos de câncer de pulmão hoje recebem crizotinib. Outras duas terapias vêm nessa mesma linha, o repotrectinib e o lorlatinib. Também são terapias que passam por outros alvos, como o ALK, por exemplo, e o repotrectinib também para NTRK, mostrando taxas de respostas também promissoras. O repotrectinib tem uma característica que ele age na mutação G2032R, que é uma das principais mutações de resistência nos pacientes que têm ROS1. Tá? Tem uma taxa de resposta, essas duas terapias aí também bem alta, da ordem de 70% a 80% para os pacientes que não receberam nenhum tratamento prévio, mas essa taxa de resposta cai substancialmente para os pacientes que já receberam crizotinib. Tá? De qualquer forma, são novas opções terapêuticas e provavelmente vão entrar em clinical trials braço a braço, estudos de fase 3, comparando com o standard of care, que hoje é o crizotinib. Então são novas opções que vão chegar para os nossos pacientes muito em breve. Em relação às mutações de EGFR e de ER2, existe uma mutação que são as inserções do exon 20, que elas acontecem tanto em ER2 quanto em EGFR. E poucas terapias até hoje funcionam muito bem nessa situação. E hoje foi apresentado aqui os resultados do poziotinib, que é uma terapia que vem sendo desenvolvida no MD Anderson, mostrando taxas de respostas confirmadas de 43% nessa situação em pacientes com EGFR. Os resultados são até um pouco melhores para os pacientes que têm ER2, também com esse tipo de mutação. Também uma segunda terapia, que é o DS8201A, que é um anticorpo conjugado, lembra muito o TDM1, mas esse é um outro quimioterápico que é acoplado a um anticorpo anti-ER2, também mostrando dados promissores para os pacientes que têm ER2 com essa inserção do exon 20. Essas duas terapias, infelizmente, têm uma toxicidade que não é desprezível. A terapia com poziotinib tem uma toxicidade que se assemelha de afatinib ou de dacomitinib, tanto graus de diarreia, racha, acneiforme, que não são desprezíveis, e o DS trazendo uma taxa de pneumonite que também não é desprezível. Porém, são novas substâncias que provavelmente vão ganhar espaço e vão ganhar cada vez mais dados sendo apresentados nos próximos estudos clínicos. Então, são novas terapias que nós trazemos para você nos cenários de doenças com mutações raras em câncer de pulmão, não pequenas células. Muito obrigado.